Aí eu fui experimentando, cheguei no papel toalha. Até agora ele tem demonstrado mais benefícios do que outras técnicas. Então, fui com ele. Se você quer experimentar, é bom ir testando. Não vou dizer que a minha forma é a melhor. Aqui é uma árvore. Então, vou começar a bordar. Eu não começo aqui, na pontinha. Eu começo dentro. Vou começar aqui, dentro. Então, eu viro meu trabalho. Estou percebendo um pequeno problema aqui. O meu papel toalha, talvez por causa do tempo, ele está ficando muito frágil. Eu estou notando que ele está se quebrando conforme eu vou puxando. Então, eu vou usar 2 folhas de papel ao invés de uma. Ah, mas não fica muito pesado? Não. Sim, não. Vai testando também. Posso interromper o trabalho pela metade? Pode. Depois você retorna exatamente onde parou. Isso acontece às vezes quando quebra a linha, porque a linha de seda às vezes quebra. Então, precisa ser recomeçar. Sempre deixa um fiapo maior e começam 2 pontinhos antes do final do que você terminou. Vamos lá. Vai virando, aqui no caso é uma árvore, então ela tem voltas. Vai virando, cuidando para não fazer nenhuma pence. Eu não quero pences, pregas. Conforme você vai virando, se perceber que ela está formando prega, cedendo muito e vai formar uma prega, você ergue novamente o calcador, recoloca e puxa com a mão. Ó, ela estava tentando fazer uma preguinha. Se a volta está difícil de fazer, ergue o calcador e recoloca. Não faça a máquina muito rápida, como se você fosse um carro de corridas, porque pode dar algum problema no teu trabalho você não perceber, depois desmanchar, vai ser complicado. O alfinete estava me incomodando, já tirei. Eu gosto de fazer árvore desse modelo, mas você pode fazer árvores do modelo que você quiser. Nuvem também fica bonito feito assim. E parece uma nuvem, se fosse em branco, seria uma nuvem. Já que eu estou chegando próximo ao final, eu pego uma tesoura e tiro esses fiapos para eles não incomodarem, não serem costurados juntos aqui, que daí é difícil depois recortar. Cheguei no final. Corto o fio bem rente e corto o fio da overlock. E tiro da máquina.
Observa se nenhum ponto branquinho apareceu, branquinho no caso, nenhum ponto puxou demais a atenção em cima e nem apareceu nada do fio da overlock, que é o fio de baixo. Agora eu posiciono o meu tronco. Eu quero deixar alguns detalhes do tecido em lã aqui aparecendo. Então eu posiciono o meu tronco, alfineto. E vou começar a botar o tronco. Para isso eu tenho que mudar a cor da linha. Aqui foi um verde o mais próximo possível da cor do tecido que você aplicou. Se não tiver, o mesclado também é bom. Um fio mesclado também fica bem interessante. Então eu vou trocar a linha e voltamos em seguida. Aqui eu estava bordando o tronco e quando eu vi não tinha mais bateria. Aí deixei de mostrar para vocês enquanto eu executava o bordado do tronco. Mas a minha árvore está bordada e ela me pareceu que estava meio no ar. Então eu vou colocar umas moitas na base para dar uma realidade maior. Sobrou alguns restinhos da mesma cor da copa da árvore, então eu faço no mesmo verde. Para esse fio não ser costurado, eu já corto ele rente. Aqui nós vamos bordar, aplicar o sol. O sol desse... minhas cachorrinhas. O sol desse modelo que eu fiz é composto de duas partes. O centro e a parte branca de fora. Mas existem outros tipos de sóis também que você pode criar. Como eles são em duas partes, eu primeiro começo com a base. Vou começar o trabalho. Já tem o papel toalha embaixo. A minha máquina está regulada. Eu começo de qualquer uma das pontas. Vou contornando assim todo o lado, todos os lados, cuidando para não dar nenhuma pence. E acompanhando bem na margem do tecido que eu... no caso aqui o branco, esse branco em especial, ele esfiapa muito. Mas era o tecido que eu tinha para a aplicação. Então eu cuido para ele ficar dentro do meu zigue-zague, sem sobrar nenhum fiapo para o lado. Se por um acaso acontecer algum fiapinho, eu consigo com uma tesoura bem fininha aplaná-lo. Eu vou terminando o serviço aqui, é só acompanhando o contorno. E mostro para vocês o resultado do branco feito, depois a gente faz junto o centro, ok? Depois que eu terminei de bordar todo o contorno da parte de baixo do meu sol, eu posiciono o centro. Parece um ovo, né? Mas ele fica muito bonitinho. Posiciono o centro e contorno o arredondado também.
fazemos o redondo, costuma dar uma pequena sobra de tecido. Então, sempre ir puxando com a pinça ou com o dedo, para não acontecer nenhuma prega. Chegando no final, corto o fio em cima, corto o fio da overlock. O sol feito, agora só falta fazer a limpeza, tanto da árvore quanto do sol. Depois que eu terminar a blusa, eu mostro para vocês como é que ficou, ok?